E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o canal Saiba Mais, o seu jeito de estudar a Bíblia. Qual é o seu jeito de estudar a Bíblia? Como que você estuda a Bíblia? Qual é a sua experiência com a Bíblia? Coloque aí nos comentários, assina o canal, curta o canal, assina as notificações para a gente sempre estar ligado aqui neste espaço para a gente trocar ideias sobre a Palavra de Deus. Mais importante, estudar. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que assim, a galera realmente gostaria de saber. Obviamente, por isso que eu vou falar disso. É mesmo, é? O que a Bíblia fala sobre o Instagram? E aí, o que será que a Bíblia fala sobre o Instagram? O que a Bíblia fala sobre o Instagram? Bom, gente, desculpa decepcionar você, mas nos tempos bíblicos não tinha Instagram, então a Bíblia não fala nada sobre o Instagram. E apesar do título ser bem chamativo, eu queria trabalhar um pouquinho a questão do título antes de entrar no texto bíblico que eu quero abordar aqui. No primeiro vídeo que eu gravei neste canal, que foi sobre a minha experiência com a Bíblia, eu comentei que primeiro eu levava questões para a Bíblia, levava perguntas, como essa pergunta que ilustra o título desse vídeo. O que a Bíblia fala sobre o Instagram? O que a Bíblia fala sobre o meu relacionamento? Qual é a mulher perfeita? Enfim, várias questões que não estão no texto bíblico, mas eu queria colocar para a Bíblia responder. Depois de um tempo, eu comecei a ler a Bíblia, entender a Bíblia como uma obra literária que tem as suas próprias perguntas. E o que eu deveria fazer então era ler o texto bíblico e a partir de então fazer perguntas. Mas hoje eu vou, obviamente, entrar nessa brincadeira de fazer pergunta antes mesmo de ler o texto bíblico. O que a Bíblia fala sobre o Instagram? Bom, o que é o Instagram? É uma rede social muito bonita que basicamente mostra como as pessoas gostariam que elas fossem. Olha só, vamos então mudar o título do vídeo. Não é o que a Bíblia fala sobre o Instagram, mas o que a Bíblia fala sobre aparência no sentido de ver e ser visto. O que a Bíblia fala sobre isso? Para isso, eu vou utilizar um texto que está lá em Marcos, o capítulo 10, que é a história do cego Bartimeu. Você obviamente já ouviu essa história e resumindo essa história, olha só como a gente tem a compreensão. Vou recapitular aqui a história como geralmente se conta por aí. Essa história era de um cego que estava no meio da multidão e começou a gritar por Jesus. E os discípulos falaram: "Não, Senhor, esse cego está gritando, espanta ele." E Jesus chegou para esse cego e falou: "O que você quer que eu faça?" Aí o cego falou: "Eu quero ver." E aí, Jesus falou: "Muito bem, você está curado." E é isso, a história é isso. Ao analisar esse texto, eu vou mostrar para vocês um dos métodos que eu mais utilizo para estudar a Bíblia, que é prestar atenção como a Bíblia repete certos termos. E por isso, para entender melhor este contexto, eu vou ler o texto bíblico aqui de Marcos 10, um pouquinho antes desse relato lá do cego Bartimeu. Na minha Bíblia aparecem 6 divisões para Marcos, o capítulo 10. A primeira delas é a questão de divórcio. Aí depois aparece ali um episódio de Jesus junto com as crianças. Logo em seguida, a partir do verso 17, tem então a história do jovem rico. E como que é a história do jovem rico? Logo depois, olha só como que a Bíblia é engraçada. Logo depois que Jesus fala: "Olha, quem não for como uma criança não herdará o reino dos céus." Para você entrar no reino dos céus, você tem que ser uma criança. E aí, o jovem rico, logo em seguida, nesse relato de Marcos, falando: "Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna?" E aí Jesus fala: "Você sabe, né? Guarde os mandamentos e aí você será salvo." Senhor, nisso eu já faço. Então o que você falta fazer é vender suas coisas e dar para os pobres. E aí o jovem rico saiu dali muito triste. E Jesus fala: "Como que é difícil os ricos entrarem no reino dos céus." E eu vou começar a ler daqui o texto bíblico, porque a partir daqui tem uma lógica bem legal em relação à repetição de coisas. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: "Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus." Versículo 26. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: "Neste caso, quem pode ser salvo?" Continuando, versículo 27. Jesus olhou para eles e respondeu: "Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus." E então Pedro começou a dizer-lhe: "Nós deixamos tudo para seguir-te." E respondeu-lhe Jesus: "Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, são 7 coisas, por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos." Ué,
Antes ele cita 7 coisas e agora cita 6 coisas. O que ele não está recebendo aqui? Pais. Ele não vai receber outro pai. Por que será? Bom, é uma questão para a gente estudar depois. E se você quiser responder, comente aí qual é a sua opinião sobre isso. Tá vendo como a gente começa a ver as repetições do texto bíblico? Elas podem nos ensinar coisas. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E aí, depois, tem ali o relato de que Jesus está falando sobre a sua morte. Logo em seguida, entra ali, nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Lembrando que eles estão falando isso logo depois que ele falou: muitas coisas são difíceis, mas para Deus nada é impossível. Se para Deus nada é impossível, eu vou pedir algo para Deus e Deus vai me responder, certo? Errou! E aí Jesus chega e fala: o que vocês querem que eu lhes faça? Versículo 37. Eles responderam: Permite, Senhor, que na tua glória assente a tua direita e o outro se assente a tua esquerda. Será que a direita é de quem vê? E aí, então olha a resposta de Jesus, versículo 38. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. O assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Versículo 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A gente poderia terminar aqui, mas olha só como o texto bíblico é. Enquanto temos aqui Tiago e João pedindo para se assentarem um à direita, um à esquerda, durante a glória de Deus, obviamente para serem vistos pelos outros, continuando o mesmo capítulo 10 de Marcos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, eu canto muito mal. Tem misericórdia de mim? Ai, misericórdia! E Jesus parou e disse: chamem-no! Chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Versículo 52. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, gente, independente do Instagram, independente de qualquer outra rede social, o que a Bíblia nos coloca é que é mais importante do que ser visto é poder enxergar a Deus, é poder enxergar a Cristo para poder segui-lo. Então, ao invés de estar tão preocupado sobre o que a Bíblia diz sobre o Instagram, que tal a gente se preocupar com o que o texto bíblico tem a nos dizer? Enfim, galera, o que vocês acham sobre esse texto de Marcos 10? Tem mais alguma coisa a acrescentar? E outra, o que vocês acharam sobre este método de prestar atenção na repetição de termos, de frases que a Bíblia traz em um único capítulo, em um único relato? O que vocês acham disso? Você acha isso uma forma válida de estudar a Bíblia? Comente, curta o vídeo,
curta o nosso canal, assine o nosso canal e também ative as notificações para você sempre saber quando a gente postar vídeo aqui. Bom, galera, é isso. E lembre-se, mais importante do que ser visto é você conseguir ver a Cristo. Curtiu o vídeo? Ó, tem mais vídeo aqui, você pode acessar e continuar aprendendo. E se você quiser receber materiais no seu e-mail, o link aqui na descrição você pode cadastrar lá. Falou!